Graça. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, o nosso tema de reflexão, que está exposto aqui, o Roberto também já falou, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E é um tema assim que a gente tem que ter um certo cuidado para não endemoninhar o dinheiro. Porque esclarecendo sobre Mamon, se procurar no dicionário, a gente não encontra o significado dessa palavra. Eu não encontrei. Mas ele vem do termo aramaico mamona, que significa riqueza ou dinheiro. Então, quando falamos que não se pode servir a Deus e a Mamon vem representando aqui o Deus da fortuna. Mas ele não é somente o Deus da fortuna. É qualquer apego exagerado nosso que venha ser um embaraço no principal objetivo da nossa vida. Nessa reflexão nossa, Mamon ele vem representando as paixões exageradas, inferiores, os vícios que nos levam a grandes desequilíbrios espirituais e que acaba desviando a gente do principal objetivo da nossa vida. E qual que é o principal objetivo da nossa vida? Kardec fez essa pergunta para a espiritualidade. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132. Ele perguntou o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, lá na questão 132, ele se esclarece que Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem com a criação. Esse é o principal objetivo da nossa vida, que a gente não deve se desviar dele, e onde acaba, às vezes, não seguindo a Deus e saindo dessa rota que a gente deve seguir a nossa evolução. Então eu devo recusar a riqueza? De maneira nenhuma. Deus não condena a riqueza e nem o rico. E ele não condena a pobreza e nem o pobre. O que se condena é o mau uso que a gente faz dos bens, dos talentos que Deus nos oferece para a gente conseguir cumprir essa nossa missão. Riqueza, pobreza e os outros talentos, eles são materiais didáticos que nos é oferecido para a gente conseguir, aqui nessa nossa encarnação, chegar a esse principal objetivo. Então, seja prova, seja expiação, ela está associada aos talentos que Deus nos empresta para a gente praticar o bem, servindo o nosso próximo. E lá no livro O Consolador, o livro é de Chico Xavier e de Emmanuel, respondendo à questão 57, Emmanuel nos fala o seguinte: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia além túmulo conta dos seus esforços. Isso não é nenhuma novidade para nós, que vamos prestar conta
entra dentro do Espiritismo, a gente já sabe disso. Então, quem é dominado pelo sentimento inferior, de apego exagerado aos bens materiais, que pensa apenas em gozar das paixões que aqui na Terra nos oferece e que acaba nos escravizando, precisa se libertar desse jugo. Porque, como disse, vamos prestar conta, um dia vamos ter que responder a seguinte pergunta: o que fizeste, depositário infiel, dos bens que eu te confio? O que é confiar? É entregar para cuidar. Não é assim quando a gente fala? Eu confiei, né, meu filho a ele, seja o que for, né, uma joia preciosa que eu vou sair e entrego para alguém cuidar, na confiança. Então, essa pergunta vai nos ser feita, além de tudo, sobre o que nós temos, dos bens que a gente confiou. E o melhor emprego da riqueza, da fortuna, ela está nas palavras de Jesus, que ele nos ensina: amai-vos uns aos outros. Foi a maior riqueza que Cristo trouxe para nós. Aquele que ama o próximo, que através da caridade emprega a riqueza que mais agrada a Deus, a riqueza das boas obras. Porque quando a gente falando que o terreno no céu não tem moeda que compra, tem. É a moeda das boas obras. É essa que é o melhor jeito de empregar a riqueza que Deus nos oferece. E o homem que é um depositário fiel, que é administrador dos bens de Deus, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque vai ser cobrado de nós o emprego que a gente destinou a esses bens, a esses talentos, através do nosso livre-arbítrio, que somos livres para agir, sabendo que tem consequência cada ato que a gente faz. E nós não estamos falando somente de dinheiro. Estamos falando somente de dinheiro. Uma responsabilidade muito grande tem esses influenciadores que arrecadam aí, milhões de seguidores, levando eles como exemplo, idolatrando o que eles fazem. Então, realmente é a palavra certa, influencia. Para que lado? Então, isso é um talento. Não é somente o dinheiro quando a gente fala de mamão. E no livro Parábolas e Ensino de Jesus, também, não, esse não é de Xavier, esse é de Caimar Chucre. Ele fala o seguinte sobre nossa reflexão: todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. Pois é, aqui tem gente que não vai concordar muito não. Como igual, né? Parece que tem tanta desigualdade e ele vem falar isso para nós. Então vamos continuar. A uns ele dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. Olha aí o motivo de uns ter mais, outros ter menos. Às vezes a gente quer ter muito e não temos capacidade de administrar. Lembra da pergunta? O que você fez? Pois é, a uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais e finalmente a outros concedem todas essas dádivas reunidas. Quem que já não disse ou já ouviu falar assim: poxa vida, ele é bonito, rico, talentoso, numa pessoa só? E tem, olha lá, todas reunidas numa só. Tamanha a responsabilidade de quem recebe esses talentos, não é? De modo que um tem 5 talentos, outros 2, outro 1. Ou então, uns têm 10 minas, outros 5 e outras 2.
Então aqui, eles esclarecem bem para a gente por que um tem mais, outro tem menos. Vamos lembrar da parábola dos talentos, que também está nesse capítulo 16, que um recebeu 5, outro 3 e outro 1. O que recebeu 5 devolveu 10. O que recebeu 3 devolveu 6. O que recebeu 1, vocês lembram? Ele pegou, não fez nada, devolveu 1. E foi chamado de preguiçoso. Porque é para trabalhar os talentos que Deus nos oferece. Já pensou se esse que recebeu 1 recebesse 5? Não teria tido aquele rendimento, não é? Porque no fim das contas, o rendimento que foi para 1, todos são beneficiados. Se a gente olhar no geral, a pessoa que gasta 500 mil e a gente gasta 5 reais, ela auxilia. Todo o dinheiro que gira é benefício para uma sociedade inteira. Então, aqui a gente encontra a resposta para a gente, às vezes, não querer ter além do que tem. Claro que é para trabalhar e buscar o bem-estar, e buscar o conforto, e buscar, mas não invejar aquele que tem muito. Que às vezes não ia conseguir essa administração. E lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 1, que tem o título A Passagem, ele vem nos trazer essas palavras. A confiança na vida futura não exclui os temores quanto à passagem desta para a outra vida. Muitas pessoas não temem a morte em si, mas no momento da transição, sofre-se ou não nessa passagem. É por isso que se inquieta, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres, todos devem fazê-la, e por mais dolorosa que seja, nem posição, nem fortuna podem suavizá-la. Aqui, a gente lembra que a nossa situação do homem na terra não lhe garante a mesma no plano espiritual. Não é. Vamos lembrar da parábola do mal rico e do Lázaro, que também está no capítulo 16 do Evangelho. Quem não conhece, o mal rico era um homem muito rico. Só que ele usava mal a sua riqueza. Ele era muito avarento. O avarento, ele não gasta nem com ele mesmo. Né? O dinheiro não circula e não beneficia ninguém, nem a ele. E o Lázaro era um mendigo, uma pessoa muito sem material, né? Descapitalizado. Porque ele não tinha nem o que comer e ele queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas o rico não lhe dava nisso. E aconteceu que os dois morreram, como vai acontecer com todos nós. E vamos responder aquela perguntinha, né? Que também foi feita para eles, claro. Lázaro se encontra numa situação muito confortável no plano espiritual. E o rico, muito desconfortável. Ele não tem água, ele tem sede, ele tem fome. E não tem ninguém que auxilia ele. Ele pede que Lázaro possa pelo menos molhar a boca dele, mas não lhe é permitido. Aí, ele diz assim: então, avisa, vão lá e avisa meus irmãos para mudar de comportamento, porque toda a família tinha muito dinheiro e tinha o mesmo comportamento. Para que eles mudem de comportamento e não sofram como eu depois. E eles respondem assim: eles lá já têm Moisés e os profetas que estão avisando. Eles não ouvem. Por que vão ouvir a quem já morreu? Aqui a gente deve refletir muito nessa resposta. Eu estou avisando nesse momento? Nós temos aviso nos livros, a gente tem aviso de quem fala. É claro que a gente tem que peneirar, né?
Tem muita gente que fala besteira. Porém, estamos sendo avisados. Agora, uma pergunta importante. Esse rico está numa situação ruim porque ele era rico? Não. Porque ele usou mal a sua riqueza. Isso que a gente tem que deixar claro quando falamos de não seguir a mamão. Não endemoniar o dinheiro, porque ele não é o demônio. Ele não usou. Ele tinha nas mãos uma ferramenta muito grande de evolução e não aproveitou. Então, isso é que deixou ele mal no plano espiritual. Não o fato de ser rico, como a gente já falou. A riqueza não é nada. Tá? Então, a gente tem que se livrar desse mamon que domina e escraviza o nosso espírito invigilante. Porque o Cristo manda a gente vigiar. E a gente tem que estar atento, não é? Então, o que dificulta aqui no livro, né, o Céu e Inferno, que está falando da nossa passagem? O que mais dificulta essa passagem? O apego. O apego exagerado aos nossos bens materiais. É que dificulta. E lá também a gente tem a história de Zaqueu. No capítulo 16, o Zaqueu, que também era conhecido como Zaqueu era rico, mas era um avarento incorrigível. Só que Jesus vê em Zaqueu um rico de coração nobre, porque Jesus enxergava o coração. E Zaqueu começou a se perturbar com a situação dele. Começou a pensar, não sei o que ele pensou exatamente, mas o que ele estava fazendo, né? Talvez com o dinheiro que ele tinha. Então, Jesus vê que ele era capaz de transformar essa riqueza em trabalho bom. Ele vê ali que a posição de Zaqueu não impediu que as palavras do Mestre Jesus encontrassem no coração dele um terreno fértil para produzir. Lembra da parábola do semeador? A semente é os ensinamentos de Jesus e o solo é o nosso coração. Então ele vê em Zaqueu isso. E quando Zaqueu quer escutar Jesus, ele vai no meio da multidão, né? Mas conta a história que ele era baixinho, então ele sobe, não sei se numa árvore, num morro, para enxergar Jesus. Mas Jesus enxerga ele primeiro e fala: vai para casa, porque hoje eu vou jantar lá. Nossa, isso foi uma coisa de louco, né? Porque o povo, como vai na casa de um homem desse, ele não era bem visto. E Jesus fez tudo isso, né? Ele andou com todas as pessoas que não eram bem vistas, mostrando que é assim, através do acolhimento, do amor, que consegue aflorar essa bondade nas pessoas. Então, as parábolas, elas trazem luz para nós, trazem os ensinamentos. E as almas que se entregam ao mal é porque não foram despertadas ainda para o bem. A promessa que Jesus fez ao Pai é: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Talvez tenha gente mais atrasada, mas todas vão encontrar o caminho. É isso que ele quis dizer. Nenhuma vai ficar perdida. Eu vou buscar, né? Ele deixa as 99 e busca a que está lá perdida, que não sabe achar o caminho. Mas por que ele deixa as 99? Porque elas já se cuidam. Não é? Ele também não ia abandonar porque não soubesse se cuidar. Então, essas almas, apesar de ainda continuar no erro, um dia vai despertar para essa semente de Jesus, né? Que é jogada todos os dias por algum semeador, e um dia achar um solo bom para crescer e dar bons frutos. E Jesus, ele aproveitava todas as circunstâncias para ensinar, todos os momentos
momentos ele estava ensinando, estava encaminhando as pessoas para o bem, e com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu mostra que ele teve a sua existência transformada, que qualquer pessoa que tiver vontade pode se regenerar. Qualquer perturbação que a gente tem, a gente busca o caminho da mudança, a gente muda. Não é? Mas é preciso, claro, que tenha essa perturbação no coração. Às vezes a gente vê um cachorrinho, tem uma vontade de pegar, mas não pode. Mas se já se perturbou, é o início. É o início, porque há um tempo atrás eu vi ele em casa. É só um cachorro. E hoje está me perturbando, está perturbando. Não estou falando de mim, não, estou falando de nós. Não é? Porque se a gente olhar, quando a gente era criança, às vezes zoava o que usava óculos, chamava ele de pato-olho, e hoje a gente sente uma piedade, não é? Então, isso é sinal de evolução. A gente está crescendo. Então, a prova da riqueza, ela não é fácil de ser suportada, de maneira nenhuma. Por quê? Porque ela pode estimular as nossas más tendências, as paixões inferiores. Por quê? Por conta da facilidade. Por conta da gente conseguir chegar mais fácil nelas. Porque tem o recurso para buscar. Então, não é fácil, não. A riqueza, só que a riqueza não é a causa do mal, hein? Vamos lembrar disso. Mas sim, o homem que abusa dela. Porque os nossos talentos são para ser usados e não abusados. E pelo abuso, o homem deixa de produzir o bem, que foi o que aconteceu com o Maurício da nossa parábola. E Zaqueu, que já estava cansado, né, da vida que ele levava, começou a se perturbar, procura Jesus, e ele fala: Senhor, eu distribuo aos pobres metade dos meus bens, e se eu lesei alguém, eu quero redimir, eu quero devolver, eu devolvo 4 vezes mais. Tamanha era a vontade dele de consertar. E ele mostra que o arrependimento, junto com o Evangelho de Jesus, a gente consegue vencer todos os desvios de caráter que a gente venha a reconhecer. Por quê? Porque ele teve um arrependimento. É muito importante isso. Não vai ter nenhuma regeneração se não tiver um reconhecimento de erro. Se não tiver um arrependimento sobre aquilo que está fazendo. Não vai corrigir nada. Não é? Então tem rico e tem pobre. Tem. E a cada um Deus deu uma missão. Não pense porque eu sou pobre, não tem missão nenhuma. Tem. Todos nós temos, né? Caimar falou lá no livro. Ele deu a cada um talento. Procura sim. Às vezes não é a riqueza, mas tem um. Qual que é o um? E o que eu estou fazendo dele? É a pergunta muito importante, né? A pobreza, ela é prova da paciência e resignação. E a riqueza é prova da caridade e da abnegação. A riqueza mal conduzida nos leva à soberba e ao orgulho. E a pobreza mal conduzida nos leva à inveja e à revolta. Tá vendo? O que a gente tem que vigiar. Os bens da terra, todos pertencem a Deus. Todos. Alguém leva embora? Não. Né? Todos pertencem a Deus, que distribui da maneira que ele acha melhor. E o homem, nós somos apenas administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Nada nos pertence, nem o nosso corpo. Não é verdade? Ele fica aqui. Ele fica aqui. Tamanha é a sabedoria da pessoa, que às vezes adquire uma doença, né? Corta, amputa alguma parte e agradece. Ai, graças a Deus, né? Só cortou o meu braço. Puxa vida. Conseguiu, pelo menos, ter um pouquinho menos, já teve, né? Porque às vezes a gente lamenta
de fazer uma quimioterapia, não é pela doença, mas caramba, eu vou ficar careca, eu vou ficar feia. Isso significa um apego exagerado ao corpo que deve ser cuidado, né? Como a gente falou no início, esse tema nos traz muita confusão. Não é para largar, não, é para cuidar sim, é para cuidar do corpo, é para ir na academia, é para fazer estética bonita se quiser, mas ter o cuidado de que se acontecer algo e perder, não sofrer, não morrer, não cair em depressão. Mas é para cuidar, porque o corpo é a casa do espírito e todo mundo gosta de uma casa bonitinha, né? De uma casa bem cuidada, de uma casa iluminada. Então, o desapego aos bens terrenos consiste da gente saber se servir deles em seu benefício e também em benefício dos outros e não se revoltar se vier algum dia a perder alguma parte, né? A perder alguma coisa. Então, o rico, ele tem uma grande missão, sim, de embelezar e aproveitar essa oportunidade. Então, quando a riqueza é direcionada a nós, de alguma maneira, seja num prêmio, numa herança, num trabalho que rendeu muito, se ela é direcionada, a gente jamais deve recusar. Se a gente renunciar, a gente está renunciando aos grandes benefícios que a gente pode estar fazendo para nós e também aos outros. Então, essa é a realidade. E lá no livro, o livro chama Religião dos Espíritos, também de Chico Xavier com Emmanuel, no capítulo 7, esse capítulo tem por título Ao Redor do Dinheiro. Nos diz o seguinte: assim, pois, compreendamos com a segurança de lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é nossa obrigação, das mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Olha, de verdade, eu me arrepiei quando eu li isso. Colocar Mamon a serviço de Deus. A gente não tem como seguir os dois. Mas se tem Mamon em nossas mãos, coloca ele a serviço de Deus. O que é colocar Mamon a serviço de Deus? Usar os nossos talentos para o bem. Quando a gente compra aquela rifa da criancinha que a mãe está fazendo um ovo de Páscoa e vem atrás da gente, a gente está colocando Mamon a serviço de Deus. Compra pizza da turma da formatura, que está vendendo para viajar, participa da campanha da igreja, está fazendo um benefício de alguma coisa. E aqueles que organizam grandes eventos, sempre com a mão no bolso, mas tem o talento de organizar em benefício de algo grandioso. Tudo isso é colocar Mamon a serviço de Deus. Usar o seu talento em benefício do próximo é colocar Mamon a serviço de Deus. E lembra, nós estamos falando somente de dinheiro. Não é? Então, aqui do Evangelho eu trouxe essa frase, ó, procede o ser de acordo com os desígnios de Deus, quando sabe dispensar a riqueza, quando não a tem, sabe empregá-la utilmente quando a possui e sabe sacrificá-la quando necessário. Então a gente tem que saber se contentar com pouco. Se tem menos, não tem inveja de quem tem mais. Se tem mais, não humilhar quem tem menos. Então lembrar de novo que nós vamos prestar conta dos bens que nos foram confiados. E a gente vai ter que responder. E agora, já indo para o nosso final, eu trouxe aqui um trecho do livro Alvorada Cristã. No capítulo 31, o livro também de Chico Xavier, só que agora com o espírito Nélio Lúcio. O capítulo tem por título A Lenda do Dinheiro. Ele conta de uma maneira muito boa essa criação do dinheiro, tá? É uma lenda, mas que vai
trazer um esclarecimento muito. Vamos acompanhar a leitura. Ficou um pouquinho extensa, mas não tinha como diminuir, tá? Conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldade no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a repouso excessivo. Todo mundo queria só descansar. Ninguém se animava a trabalhar. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas com que braço? Homens e mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? Convidados a trabalhar, falavam: para quê? Para que trabalhar? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sobre as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviço. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. Outro requereu meios de pesquisar os minérios pesados. Certo trabalhador suplicou recurso para aproveitamento de grandes áreas de exploração de cereais. Outro ainda implorou empréstimo para produzir fios. Servidores de várias procedências vieram lhe solicitar auxílio financeiro destinado à criação de remédio. E o Senhor atendeu a todos com alegria. Todos que procuraram ele, buscando dinheiro para fazer algo, ele atendeu. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens ansiosamente procurando dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos, trabalhavam sem descanso, produzindo tijolo, instrumento agrícola, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçado e inúmeras invenções de conforto. Inventavam também maneiras de ficar mais confortável. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio da posse, se considerou satisfeito. Agora redobra a nossa atenção, que é o Senhor que está falando. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Olha só. Foi chamado para servir por amor, mas por conta da deficiência que por enquanto está na posição que a gente se encontra, a gente recusou. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles. O dinheiro estabeleceu benéficas competições entre eles. Era o bem. Todos ganharam. Um fez tijolo, fez remédio, fez roupa, mas todos ganharam. Não é? Em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem. Olha, reterão provisoriamente os recursos que lhe pertencem e com a sensação de propriedade, sensação, porque não somos proprietários, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Essa é a minha lei de empréstimo, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Agora, gente, todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los a um à minha presença. Esse decreto divino funcionará para cada pessoa, para todos, viu?
em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor a felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. Então é isso que eu trouxe para a gente encerrar. Além do dinheiro, que nos mostra de maneira bem clara, acho que tudo que eu falei até agora, não é? A importância do dinheiro, sim. A importância de saber usar o dinheiro. A gente trabalha com amor e deve trabalhar com amor. Amor é aquele trabalho que nos traz o rendimento no final do mês, que ajuda a gente a pagar o alimento, que ajuda a gente a pagar a nossa casa, nosso carro. E a gente trabalha por amor, sim. Tem muita gente trabalhando por amor. Quando dedica um tempo numa causa, quando compra algo que estão fazendo em benefício de alguém, é trabalhar por amor e colocar mamon a serviço de Deus. É isso que eu trouxe pra gente hoje sobre o tema, tá? E como eu gosto de deixar alguma coisa pra gente levar pra casa, pra gente pensar, vamos levar aquela pergunta que nós vamos ter que responder um dia. O que fizeste, depositário infiel dos bens que eu te confio? Vamos pensar nessa pergunta, porque a gente vai responder. Uma boa noite para vocês. E aí tem uma coisinha aqui, ó, no livro dos Espíritos da questão 636. A busca pelo bem-estar é natural. Deus só proíbe os abusos e o fato de ser conseguido a custa de outro. É muito natural que a gente busque, que a gente trabalhe pelo nosso bem-estar, contanto que a gente não pise